Boa noite, boa noite. Como sempre fazemos, todos os domingos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. Hoje, uma noite especial. Embora saibamos que essa data não é uma data certa, mas todos os dias deveríamos, no final do dia, agradecer a esse mestre por ter vindo e como se realmente comemorássemos o seu aniversário. Então, boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, aqueles que vão nos acompanhar agora, aqueles que nos acompanharão posteriormente. Então, já com as nossas águas, acredito eu, vamos elevar o nosso pensamento ao aniversariante, aquele que realmente deve importar na nossa vida, pedindo as bênçãos desse mestre, pedindo que esse nosso irmão maior nos acompanhe mais esta tarefa, que seja o convidado especial em todos os lares, em todos os ambientes onde nos encontrarmos. Abençoa-nos, Mestre Jesus, dá-nos força e coragem, que possamos estar receptivos a esses eflúvios de amor e paz, de união, de compreensão, de fraternidade, que neste momento derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Ilumina aqueles que estão perdidos, desesperados, com algum problema que consideram de difícil solução. Abençoa, Mestre Jesus, aqueles que estão enfermos fisicamente e todos nós que ainda somos enfermos do espírito, porque muitas vezes ainda nos deixamos levar pelo egoísmo e pelo orgulho. Derrama tuas poderosas bênçãos sobre todos nós. Sabemos que o aniversariante és tu, mas nós precisamos muito das tuas bênçãos de amor e paz. Fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Então, boa noite para quem chegou depois, para quem chegará. E hoje, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi quando Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo. E aí nos diz assim, no livro Vivendo o Evangelho, que sempre gostamos de trazer para nós, para nossa reflexão, diz assim: não se esqueça, emprego e serviço voluntário, negócio e auxílio ao próximo, propriedade e bens espirituais, dinheiro e tesouros da alma, autoridade e sentimento de amor, poder e senso de justiça, prestígio e humildade, cultura e conhecimento de si mesmo. Olha as diferenças, né? Assuma os compromissos materiais, mas não se esqueça das lições do Evangelho. O reino de Jesus está na vida futura. Contudo, se você se importa com a transformação moral, pode ter a certeza de que já faz parte dele. Então,
quando nos preocupamos em nos melhorar, em aparar as arestas, e fazendo a nossa reforma moral. Nos diz André Luiz, aqui neste livro, né, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, que a gente já começa fazendo a diferença, como diz ali, não se esqueça, né? Emprego e serviço voluntário, eu não posso confundi-los. Se eu ganho alguma coisa, eu não posso dizer que eu estou fazendo um serviço voluntário. Negócio e auxílio ao próximo. Eu não posso, estou negociando, estou lucrando. Eu não estou auxiliando. É diferente. Nós precisamos compreender. Propriedade, né? Quando temos uma propriedade aqui na Terra, e os bens espirituais, que são os nossos valores morais. Dinheiro e os tesouros da alma. Autoridade e sentimento de amor. Poder e senso de justiça. Prestígio e humildade. Cultura e conhecimento de si mesmo. Nós precisamos aprender a diferenciar, a refletir sobre essas palavras. André Luiz nos ajuda tanto, sempre falamos que toda essa literatura é ao nosso dispor, aos poucos nós vamos aprendendo e colocando em prática. E nos diz assim, Jesus: então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: és, portanto, rei? Jesus lhe replicou: tu o dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. Isso também está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E aí fala no item 2 sobre a vida futura. Porque por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e que deve ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas estão relacionadas a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura imaginam que ele não fala senão da vida presente, não compreendendo esses preceitos ou achando-os pueris. Portanto, esse dogma pode ser considerado como o pivô do ensinamento do Cristo. Por isso é colocado como um dos primeiros encabeçando esta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pôde justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em prática em acordo com a justiça de Deus. Então, é bem interessante, porque quem não acredita na vida futura, já conversamos sobre isso aqui no nosso Evangelho. Aí eu saio por aí fazendo maldades, uma hora dessa a vida acaba e tudo numa boa. Não é bem assim, porque nós já temos esse entendimento. Sabemos que não. Nós vamos prestar conta sim. E como diz o Evangelho, Deus não nos pune pelo mal que a gente não fez e nem premia pelo bem que a gente não fez também. Então, vamos cuidar. Diz assim o roteiro sistematizado:
O que quis Jesus expressar quando respondeu a Pilatos que seu reino não era deste mundo? Que ele teria seu reino fora dos limites do mundo físico, onde então se encontrava. Que seu reino seria espiritual, além dos interesses e das contingências do mundo material. Jesus veladamente nos ensina que somos espíritos imortais, criados para a aventura que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Embora fosse emissário da verdade, Jesus valeu-se da violência para divulgar sua doutrina? Não. Jesus deixou bem claro que a verdade que ele anunciava não poderia ser imposta pela força, nem seus discípulos o defenderiam através do combate. Sendo um reino espiritual, suas arenas são a prática do bem, a mansidão, a caridade. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Por que Jesus disse: meu reino ainda não é daqui? Porque dia chegará em que a paz e a fraternidade reinarão entre os homens da terra. Neste momento, o reino de Cristo estará instalado no planeta. Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Com que finalidade Jesus veio a este mundo? Para dar, conforme ele mesmo diz, testemunho da verdade, ou seja, para orientar a humanidade sobre as leis de Deus, possibilitando-lhe o esclarecimento necessário ao progresso espiritual. Jesus veio à Terra para instruir a humanidade sobre a lei do amor, que resume por inteiro a lei de Deus, e sobre o destino eterno do homem, conquistado a cada dia pela prática do bem. E que significa: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz? O que será que Jesus quis dizer com isso? Que a mensagem que ele veio anunciar seria ouvida pelos corações simples e humildes, desprovidos de orgulho e vaidade, pois estes sentimentos afastam o homem da verdade e o distanciam de Deus. A verdade do homem é sua condição de espírito, e o verdadeiro sentido da vida material é auxiliá-lo a progredir pelo esclarecimento e a prática da caridade. E o que conseguimos entender com a expressão vida futura? Uma vida que transcende os limites da existência material e continua além da morte do corpo físico. Esta vida de natureza espiritual tem início quando estamos na Terra, preparando nosso amanhã pela prática constante do bem e continua por toda a eternidade. Jesus se refere à vida futura como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. É possível compreender clara e totalmente a doutrina do Cristo sem considerar a imortalidade da alma? Não. Embora a doutrina do Cristo seja rica de conteúdo moral, facilitador da harmonia entre os homens, ela só pode ser claramente entendida e interpretada à luz da imortalidade da alma,
Somente esse dogma pode explicar a existência dos homens ditosos e infelizes e, mesmo assim, assegurar a compreensão da misericórdia e justiça divina. A vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ela explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. É bem interessante, né, queridos irmãos, essa explicação aqui. Por quê? Porque aquilo que falamos, se eu não acredito na justiça divina, né, quando falamos de Deus, o que Deus é? Deus é bom, justo, onipotente, misericordioso. Se Deus é justo, é misericordioso, como é que uns nascem na riqueza, outros nascem na miséria? Como é que numa mesma família tem um todo deficiente e outro perfeito? Um com idiotia, com problema mental, outro super inteligente. Então, esse Deus que eu prego que é justo e bom, não seria justo e bom? Então, por isso é importante a imortalidade da alma. Aí vai ser explicado. Por algum motivo eu vim com deficiência. Por algum motivo eu vim na miséria. Sabemos que ainda somos errantes, mas já fomos muito mais. E quem sabe hoje eu vim na miséria porque eu vim muito rico. Porque segundo o Evangelho, todos nós ou fomos ou seremos um dia portadores, né, de fortuna. Então, eu vim muito rico, só prejudiquei, fui egoísta, só pensei em mim. Então eu venho na miséria para que eu aprenda na prática. Eu venho aqui fazer o laboratório. Eu me preparo lá no plano espiritual e venho aqui fazer o laboratório. Praticar, estudar, me melhorar. Então eu venho na miséria para que eu aprenda como é o outro lado. E que numa próxima eu queira ajudar, eu queira auxiliar o meu irmão. Né? Eu venho muito inteligente. E aí o que eu faço com a minha inteligência? Eu fico aí, como muitos irmãos nossos, hackeando as contas bancárias dos meus irmãos, limpando, passando a perna, como se diz vulgarmente. Então, tudo isso nós precisamos lembrar que a misericórdia de Deus. Aí eu venho com uma idiotia, eu venho com um probleminha mental. Então, cada caso nós sabemos que é um caso. Nós estamos aqui só dando exemplos grosseiros para mais fácil compreensão de muitas vezes irmãos que nunca assistiram ao Evangelho, não conhecem a doutrina, para que possam refletir sobre que esse Deus é muito bom, é justo. Nós é que não compreendemos os desígnios dele, muitas vezes. Então é importante que a gente reflita. E diz assim: qual o grande ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem? A certeza da vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino de paz e amor por ele anunciado. O nosso futuro espiritual começa a cada dia pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho de Jesus. Então, nós temos a orientação gratuita desse Evangelho, que a gente possa sempre colocar em prática. E seguindo o Evangelho, no item 3 desse capítulo 2, que fala que o reino de Jesus não é deste mundo, diz assim o item 3: os judeus tinham ideias muito incertas sobre a vida futura. Acreditavam em anjos que consideravam seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens poderiam tornar-se anjos e partilhar sua felicidade. Para eles, a observação das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos,
a supremacia de sua nação, as vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo por sua desobediência. Ou seja, eles acreditavam num Deus vingativo. Quando diz aqui, as vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo por sua desobediência. A um povo pastor e ignorante, que devia comover-se sobretudo com coisas deste mundo, Moisés não podia dizer mais do que disse. Mais tarde, Jesus viria revelar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é seu reino. Lá ele está em toda a sua glória, e é para onde retornará, deixando a terra. Jesus, entretanto, conformando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, acreditou que não devia transmitir-lhes a luz absoluta, que os deslumbraria sem esclarecê-los, pois não a compreenderiam. Limitou-se, de algum modo, a propor a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Portanto, todo cristão forçosamente acredita na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Daí as dúvidas e até a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam mais maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. De tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas também a inteligência mais vulgar pode representá-la sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país de que se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, são tão racionais que acabamos por concordar que não pode ser de outro modo e que, certamente, aí está a verdadeira justiça de Deus. Então, nesta noite, nesta véspera de Natal, que possamos realmente convidar esse mestre, estarmos abertos para a visita dele, não preocupados com a alimentação, muito preocupados com a alimentação, a ceia é bonita e tudo mais, mas não é o mais importante. Por isso estamos aqui fazendo o Evangelho. Agora, aqueles que acreditam mais que a ceia é mais importante, os presentes são mais importantes, ainda não despertaram para essa verdade que hoje lemos no Evangelho. Que o reino de Deus, de Jesus, não é deste mundo. E um dia todos iremos para lá, sem exceção. Então, que possamos chegar lá com a nossa bagagem mais pesada, mas de bem que praticamos, de coisas boas que fizemos, das arestas que aparamos, dos vícios e defeitos que por aqui deixamos. Desejamos a todos realmente um Feliz Natal
e que o convidado seja o Mestre Jesus, em todo, em cada ambiente onde nos encontrarmos, que ele possa chegar e ele fazer a festa. Que o presente seja toda a bondade do nosso coração, o nosso presente para ele, com humildade, com união nos lares, perdoando, abençoando. Vamos elevar uma vez mais o nosso pensamento a esse Mestre amado, agradecendo por estar conosco em mais este Evangelho e pedindo que nos proteja e nos abençoe em mais uma semana, finalizando o ano. Obrigada, Mestre Jesus, por tanto amor, por tantas bênçãos, pelo teu amparo incondicional. Te agradecemos e queremos te seguir e que possas estar conosco, que não te envergonhemos, especialmente nesta noite, valorizando outras coisas que não são a tua visita, o teu aconchego junto a nós. Que sejas realmente o nosso convidado especial. Derrama tuas bênçãos de amor e paz sobre todos os nossos irmãos em humanidade, sobre todos nós encarnados e desencarnados. Abençoa os nossos amores que partiram e aqueles que continuam na caminhada conosco. Abençoa aqueles que se consideram nossos inimigos, que nos perseguem, nos ofendem e caluniam. Abençoa todos e ilumina nossa mente e nosso coração, hoje e sempre. Muito obrigada. Um feliz aniversário, Mestre Jesus. Que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.